As pessoas mais intelectualizadas não gostam de certos termos que são habituais na leitura do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Algumas expressões, como por exemplo, quando se diz que Davi confessa num dos salmos que ele próprio escreveu a sua completa e total dependência de Deus. Nós sabemos que o grande rabino Sigmund Freud observou a religião como um fenômeno de dependência infantil em relação a um pai idealizado e povoado de terrores, raiva e vingança, que poderia perpetrar contra os seus filhos caso esses filhos não obedecessem às suas ordens ou os seus mandamentos. O Rabino Freud, ele tem o mérito de ter mostrado para nós que certas dependências de objetos idealizados como onipotentes podem sim representar aspectos medrosos da nossa personalidade, resistências neuróticas ao desenvolvimento. Então a pessoa se mantém infantil, sempre amando, na verdade temendo um pai todo-poderoso que faz por ela todas as coisas, enquanto ela própria não tem coragem de tomar a própria vida em suas mãos e fazer sua vida acontecer. Esse é um tipo de fé que Freud reduziu a pó, mostrando que não passa da extensão de uma dependência infantil em relação a um pai real, mas agora transportada por uma poderosa projeção para um Deus todo-poderoso, que tudo sabe, sempre está presente e perscruta, o coração da pessoa, pronto para castigá-la se houver alguma infidelidade nesse coração. Então esse é o aspecto infantil da dependência, que não é desejável, é óbvio, e Freud tem absoluta razão, foi de uma fineza em sua percepção, é uma criatura extremamente sensível, aos mecanismos psíquicos, e as diversas metamorfoses que esses mecanismos psíquicos produzem dentro da nossa mente, não raramente nos seduzindo, nos convencendo de uma irrealidade, impedindo o amadurecimento. Mas não é essa dependência interessante de Davi em relação a Deus, porque Davi prospera de um simples menino cuja visão física não era atraente. Davi era bem baixo, ruivo, segundo as Escrituras. O próprio Javé, falando com Samuel, eu acho, disse para ele não reparar na forma física, na estética, digamos assim, de Davi, porque ele não impressionava, mas tinha um poderoso coração dentro dele. Então, Davi confessa, eu acho que no Salmos 25, a sua total e completa dependência de Deus. Então, se por um lado Sigmund Freud, o grande rabino que escreveu a sua Torá em mais de 20 volumes, nos diz que a dependência de Deus pode ser uma dependência infantil, por outro, nós queremos entender a dependência madura de Deus. O que exatamente isso significa, E aí nós chamamos o monge
Carl Jung, né? Monge porque nós sabemos que no final da vida, né, Jung se refugiou numa casa em Bolingen, né, uma torre no meio do mato, né, onde ele não quis colocar luz elétrica nem água encanada, né? A única coisa moderna que tinha nessa casa era uma caixa de fósforo. Mas ele próprio rachava lenha para acender o fogão. Então, e não queria ver ninguém, né? Ficava o dia inteiro ali com o seu mundo interior. Esculpia nas paredes, né, da casa. Quem conhece a casa em Bolingen, eu estive lá, ela é praticamente toda ela, né, por fora e por dentro. Pintada, desenhada, esculpida. A casa é de pedra e as pedras são esculpidas com as imagens do inconsciente de Carl Jung. Um monge do deserto, né? Não é o monge sequer do mosteiro, né? É um monge, tem uma expressão para essa ordem que eu esqueci agora, que é o monge que não vive em comunidade, né? Ele vive, não sei se são os cenobitas, que ele vive efetivamente sozinho com o seu self. O monge Carl Jung nos diz que tem um tipo de dependência que é a dependência que todos nós manteremos por toda a vida, gostando ou não, querendo ou não. E a patologia em geral depende da revolta contra essa dependência ou contra a identificação com aquela outra dependência que Freud descreveu, de se manter infantil e rejeitar a maturidade. A dependência da qual Davi se refere e que Jung confirma é a dependência do self, chamado teologicamente de Javé no Antigo Testamento, o Veterotestamento, e chamado de Deus, né, no Novo Testamento. Essa dependência de Deus é um reconhecimento do ego, né, de que ele não se basta, que ele não dá conta da própria vida dele e da extensão de todas as coisas que o habitam e que existem fora dele. A constatação, Freud diria, do narcisismo primário, né, e da elaboração do narcisismo secundário, através de uma posição humilde do ego que reconhece a sua importância como aquele que percebe o self, né? Como aquele que tem uma relação de acolhimento do self e se inclina em direção às mensagens desse self que o habita. Daí a palavra clínica, em grego, kliné, significa se inclinar. É por isso que eu sou psicólogo clínico, porque eu me inclino diante de algo maior que existe dentro de mim, que é o meu self, apropriadamente chamado pelas tradições espirituais, em especial o cristianismo, de Deus. Quando eu percebo que eu sou nascido desse self, se eu sou nascido desse self, eu sou filho desse self, eu posso receber a presença desse self na minha vida, que está presente mesmo que eu não saiba. Mas eu posso receber conscientemente a presença desse self na minha vida e perceber que a minha vida é alimentada por esse self. A minha vida não pode ser alimentada pelo meu eu, porque se o meu eu alimenta a minha vida, frequentemente eu estarei triste, porque sempre faltará alguma coisa. Esse eu é um eu que sempre quer coisas, quer ser gratificado em seus desejos. Então, se eu gosto de alguém não gosta de mim, eu já estou triste. Se eu queria comprar alguma coisa que eu não posso comprar, eu também já fico triste. Se eu perco alguma coisa, né, que eu não queria perder, me aborrece, né? Eu quebrei meu iPhone 11 aqui, a tela, né? Eu fiquei chateado com isso, porque eu quebrei. Bom, eu não deveria ficar chateado, é óbvio que eu posso ficar chateado, né? Mas se isso se tornar o alimento da minha vida, eu destruirei
a minha alma, se eu não conseguir fazer um esforço para perceber o volume gigantesco de bênçãos, de graças que eu recebo cotidianamente e que frequentemente nós não damos nenhum valor, nem percebemos. Parece natural que a vida dê a você o que você tem, parece natural, mas não é absolutamente natural e tudo pode ser perdido num estalar de dedos e de um dia para o outro. As pessoas que já fizeram crises depressivas, né, que dormiram bem e acordaram muito destruídas, né, que fizeram pânico, que de manhã, né, estavam indo para a praia e de tarde não conseguiam sair de casa. As pessoas que beijaram um ser amado de manhã e de noite souberam de sua morte, né, elas sabem do que eu estou falando, de que a vida vive sempre uma instabilidade natural. E quando nós sabemos disso, o que nos ocorre imediatamente, né, é a melhor imagem que eu consigo fazer de me ajoelhar, me inclinar e dizer efetivamente graças a Deus, né? Agradecer, porque eu me dou conta de que nem o meu passo seguinte está sob o meu controle. Nem a minha respiração seguinte está sob meu controle. Então, eu vivo uma graça, eu vivo em permanente graça. Porque eu vivo permanentemente percebendo a gratuidade de todas as coisas que existem na minha vida. Isso é ter uma dependência do self. Isso é estar envolvido pelo self, é reconhecer que ele é a sua origem, ele é a sua fonte, ele é o seu significado. E não o seu eu experimenta essa graça. O eu tem importância, mas tem importância enquanto aquele núcleo da consciência, como nos ensinava Jung, que experimenta a graça. Se não houvesse um eu, não poderia haver uma experiência da graça. Então a graça é experimentada por um eu que se delicia, que saboreia, né, a presença ininterrupta da graça em nossa vida, quer consigamos enxergar essa graça ou não. E o eu, quando é frustrado, né, ele tem uma mania horrorosa, né? Ele xinga, né? Ele amaldiçoa o que está em torno dele, né? Ele critica de maneira destrutiva, né? Ele não consegue ter nenhum sentimento de gratidão por absolutamente nada, né?